Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos e todas bem-vindos ao segundo episódio da série produzida para o canal Educação e Ciências da Universidade Federal de Santa Maria. No encontro de hoje, temos como tema o cinema no ensino de ciências. E para brilhantar este bate-papo, vamos dialogar com 3 professoras que possuem um vasto conhecimento sobre a temática. Apresento as professoras Janine Bock do Amaral, Eliane Gonçalves dos Santos e Rosália Duarte. A professora Janine Bock do Amaral é professora do Instituto Federal Farroupilha, campus São Vicente do Sul, atua em pesquisas na linha de formação de professores nas temáticas memória, história de vida, narrativas autobiográficas, literatura, cinema e formação docente. A professora Eliane Gonçalves dos Santos é professora da Universidade Federal da Fronteira Sul, campus Cerro Largo, e docente do Programa de Pós-Graduação no Ensino de Ciências. Atua em pesquisas nos temas Formação Inicial e Continuada de Professores, Cinema e Ensino de Ciências, Biologia, Educação e Saúde, Práticas Pedagógicas, História da Ciência e Concepções de Ciências, Metodologia de Ensino. A professora Rosália Duarte é professora associada da PUC-Rio, onde coordena o grupo de pesquisa Educação e Mídia, vinculado ao PPG e membro fundador da Rede Quino, Rede Latino-Americana de Cinema, Educação e Audiovisual. Tem experiência em pesquisa na área em educação, com ênfase em educação e mídia e psicologia educacional, atuando principalmente nos seguintes temas: cinema e educação, crianças, juventudes e mídias digitais, mídias e aprendizagem escolar. Quero agradecer a presença e por terem aceitado dialogar conosco. É uma honra receber vocês, especialmente pela identificação do tema, já que sou uma admiradora e pesquisadora do cinema no ensino de ciências. Para começar o nosso bate-papo, peço para que as nossas convidadas façam uma apresentação e fale um pouco do trabalho que vem desenvolvendo com o cinema no ensino. É que a gente não sabia quem devia começar, né? Janine e Eliane. A gente ficou olhando uma para a outra sem saber quem devia começar. Acho que deviam ser elas. Eu não tenho, hoje, nesse momento, eu não tenho desenvolvido trabalhos de cinema na escola. Então, acho que talvez elas tenham, e seria legal elas falarem. Na verdade, o que já desenvolveu, o que vem desenvolvendo é em relação à educação e ensino mesmo. Meu grupo fez algumas pesquisas sobre cinema e ensino, mas muito relacionadas ao ensino de cinema, no sentido de oferecer às crianças condições de refletir, de pensar sobre a linguagem, né? Numa perspectiva de formação estética. A gente trabalhou nessa direção sempre mais do que no ensino de um conteúdo específico. Então, Rose, a minha formação, meu contato com os filmes, né? Eu fui durante 10 anos professora da educação básica, até utilizava eles para trabalhar em sala de aula, mas aonde eu fui tendo o entendimento do potencial, também, né, a questão, não só o cinema para trabalhar um conteúdo, mas pela questão da arte, da cultura, foi no mestrado. E ali também eu desenvolvi minha pesquisa de mestrado com filmes, com alunos da educação básica para trabalhar a questão da história e da natureza do conhecimento científico.
Então, foi o meu primeiro contato, assim, como pesquisadora, entendendo o potencial, né? E eu vou falar como um instrumento pedagógico muito associado à questão histórico-cultural, né? Porque ele vai mobilizar o cognitivo, as funções mentais superiores do sujeito. E para mim foi, como eu coloco ali, um atravessar, né? De águas, um divisor de águas, porque foi uma experiência única. A gente, como telespectador, espectador, né, de filmes, você olha para se entreter e tudo mais, mas enxergar também o que está nas entrelinhas, o que pode ser discutido, porque ele também, né, como a professora Rosália colocou antes, o meu contato, o trabalho que eu desenvolvo é os filmes para trabalhar algo de conteúdo, situações, questões que permeiam a sociedade. E é interessante, parece que a população vê o professor trabalhando com filmes como algo utilitarista, que é para tapar algum buraco, né? Não quer dar aula, joga um filme lá, e não tem todo o entendimento. A população não compreende que pode haver um processo pedagógico em cima desse trabalho. E desde então eu venho desenvolvendo trabalhos na escola. 2013 eu comecei a lecionar no ensino superior, então eu venho trazendo também nas minhas práticas, nos meus componentes de estágio, na prática de ensino e alguns projetos de extensão e pesquisa. E utilizei, né, não sei se já é para ir falando, eu estou um pouco nervosa aqui, mas ele foi assim, eu usei tanto na tese quanto na dissertação, filmes. Na dissertação foi com foco na história da ciência. E depois eu dou uma guinada, né? Na tese eu venho com a histórico-cultural, já compreendendo de outra forma, e trabalhando com a questão da educação em saúde. Então, na dissertação eu trabalho com os alunos da educação básica, e no doutorado eu trabalho com a formação inicial e continuada de professores, né? Minha pesquisa foi nesse foco. Então, como que o cinema entrou na minha docência, né? Eu sou pedagoga, minha formação é em pedagogia, e na pós-graduação também, né? Fui pesquisar formação na linha de formação de professores. Trabalhei com história de vida durante toda a minha graduação, depois na pós-graduação, e eu percebia que muitas questões que eu buscava, elas estavam lá em outras prateleiras. Quando eu ia na livraria, né, fazer pesquisa, quais as referências eu ia usar no meu trabalho, eu acabava indo para a prateleira da literatura. E então foi a partir, né, desse encontro com a literatura e com o cinema aconteceu meio junto também, né? Apesar do cinema ele fazer parte da minha história, e eu posso contar depois um pouquinho, se for pertinente, né? Mas a gente, na pós-graduação, também assistia muitos filmes, muitos documentários, e eu percebi ali, né, uma riqueza que eu não encontrava em outros lugares. E como depois, né, quando fui ser professora na educação superior, o quanto o cinema ele era rico, e é ainda, né? No Instituto Federal nós trabalhamos com várias disciplinas, né? A gente faz um concurso, não é para um departamento, mas a gente é professora, eu sou pedagoga, então eu trabalho com psicologia da educação, com história da educação, com sociologia da educação, filosofia da educação, políticas da educação e ainda educação especial. Então, percebo, né, e meu trabalho nesses 11 anos que eu sou docente no Instituto, o como o cinema, ele contribui muito, né, além da literatura, né, e outras referências, mas quanto ele auxilia nesse enxergar, né, de outras formas, de sentir de outras formas, porque o cinema, ele também é um texto, né, ele é um outro tipo de linguagem, e o quanto ele
é significativo e percebo que os alunos, eles sentem também, né? Às vezes toca mais do que ler um texto. E não estou colocando em hierarquia aqui, né? São coisas diferentes, mas são bem importantes. Aí depois a Rose pode ir perguntando, né? Para a gente continuar conversando. Sim, até o convite foi um convite emocional, um convite assim meio coração também e respeito, né? Tanto pela professora Rosália, né? Pela pesquisa que ela desenvolve em relação à estética do filme, ao sentimento, a como que o filme desperta, né? A professora Eliane, né? Que ela trabalha que envolve a história da ciência e todas as questões que envolvem a ciência, e a professora Janine, que desenvolve atividades, e ela foi minha professora na graduação, então eu conheço bastante algumas práticas que ela desenvolveu com cinema para a formação de professores, então são personalidades diferentes, mas falando da mesma coisa, com um olhar diferente. Eu acho muito interessante isso. E a professora Janine, assim, um relato, durante a minha graduação, eu comecei a assistir filme com ela e comecei a observar de uma maneira diferente os filmes, né? E aí, quando eu fui lá fazer meu TCC, né, o trabalho de conclusão de curso, aí eu coloquei na balança, quem que eu vou chamar? E aí eu lembrei, vou chamar a professora Janine. E aí foi numa temática diferente, né? Não era a formação de professores, mas era o cinema na biologia. E depois, no meu mestrado, aí eu continuei com o cinema, mas como a professora Eliane, eu também levei o cinema para a educação básica, e ensino médio e ensino fundamental. E agora, no meu doutorado, eu estou na formação de professores, inicial e continuada, porque eu entendi, né, que a gente tem que falar um pouco com os adolescentes, as crianças sobre o cinema, mas também com os professores, e especialmente quem está na formação inicial, né, que dá aquele boom, né, eles estão felizes, vamos começar a dar aula, enfim, e é interessante a gente tratar sobre isso, né, e na formação continuada, que às vezes o professor está, mas as minhas práticas não estão dando certo, não, eu quero alguma coisa para dar me auxiliar. E aí vem nesse sentido. Eu trouxe algumas questões para a gente discutir, conversar, enfim. E não vão se esvair em si, né? Vocês podem ir colocando algumas outras. Então, pensando no cinema, no ensino de ciência, eu vou trazer algumas sugestões, algumas questões para guiar o nosso bate-papo, mas que, conforme for a conversa, a gente vai indo e adicionando outras questões e vamos. Até eu enviei por e-mail essas sugestões. Então, a primeira sugestão de questão é: como vocês percebem o potencial do cinema no ensino de ciência? Eu acho que a gente precisa pensar do maior para o menor, no sentido de como que a gente entende o potencial do cinema, né? Qual é o lugar dele na formação? Quando você perguntou sobre como que a gente via o cinema, né, na escola, eu disse, bom, na escola eu não tenho pensado muito, mas a minha relação com ele, com a presença dele na vida das pessoas, é nesse sentido, né, da pergunta de qual é o lugar dele, qual é o papel dele na formação das pessoas, né, qual é o papel dessa linguagem, desse modo de apresentar o mundo. E aí a gente tem que lembrar que foi ele que mostrou o mundo para o mundo, né? Em termos de imagens. Tinha fotografia, mas ela não tinha 1/10 da inserção que ele teve quando foi gestado. E aquele projeto dos irmãos Lumière, né? Dos minutos, os minutos que eles faziam pelo mundo,
deu, pela primeira vez ao mundo, a possibilidade de ver o mundo, ver mesmo, né, visualmente. E aí, assim, esse impacto foi enorme, né, da diversidade. Então, onde eu queria chegar era isso. Essas imagens tão poderosas, né, com tanta verossimilhança, tem primeiro esse impacto, né? Ela nos mostra a diversidade, um mundo muito diferente daquele no qual vivemos, né? O mundo das coisas mínimas, invisíveis, o mundo das coisas gigantes, o mundo da fantasia, o mundo de outros países, o mundo de outras geografias, o mundo de outras culturas e o mundo interno dos outros seres humanos, né? E aí o outro elemento dele que é chave é o da alteridade. Então, acho que ele tem dois componentes muito, muito impactantes, né? Muito, muito determinantes. Um é o da diversidade e o outro da alteridade. Ele nos permite entender coisas, ver coisas, experimentar situações que a gente jamais experimentará, como saltar de um avião sem paraquedas, né? Que ele permite isso, ou até saltar de paraquedas, ainda que algumas pessoas possam, a maioria não fará isso, né? Como visitar lugares, ir para o fundo do mar, né? Ou ir para a Lua, ou ir a Marte. Então, essa diversidade associada à perspectiva da alteridade, como viver uma experiência no corpo de alguém, ou no lugar de algo, porque às vezes essa alteridade pode ser em relação até a um objeto, a um lugar, né? No lugar de algo, é uma experiência bastante transformadora do ponto de vista da cognição, né, da compreensão da realidade e mesmo do desenvolvimento cognitivo mesmo. Por isso, eu gosto dessa passagem do Bergman, que ele, né, diz assim, que o cinema é como um sonho, uma música. Nenhuma arte perpassa nossa consciência da forma como um filme faz. Vai diretamente até nossos sentimentos, atingindo a profundidade dos quartos escuros da nossa alma. Então, quando a senhora está trazendo essa questão, né, e pensando o ensino, é isso, a gente olha um filme, né, vai ao cinema e, de repente, você se enxerga naquela tela. Você está vivendo aqueles personagens, está sentindo aquelas emoções, a gente se desliga desse mundo real para viver aquele personagem, aquela situação, conhecer esses espaços, essas geografias. E ele é muito próximo de nós, sujeitos, né? As crianças, eu lembro assim a emoção da primeira vez que eu fui no cinema, e eu devia ter o quê? Uns 11 anos. Eu moro numa cidade que seria um bairro do Rio de Janeiro, de Santa Maria, né? A minha cidade tem em torno de 14, 15 mil habitantes, não tem cinema. O cinema mais próximo fica na cidade, que é uns 60 quilômetros daqui, né? Então, a população, no geral, não tem esse contato com o cinema, com as salas de cinema. E essa emoção de estar lá no cinema foi inesquecível, olhando um filme que era mais regional, não sei, o pessoal que é do Rio Grande do Sul vai lembrar, o Cavalo Negro, né? Uma coisa assim. Mas é esse encontro, e a gente tem, né, precisa dessa questão, dessa arte, dessa motivação para as crianças, para os jovens, e o professor também. Então, porque nós trabalhamos com sujeitos, né, e a gente precisa trazer não é só o currículo, mas a importância do cinema como cultura para as crianças e para o professor. Então, eu gosto muito dessa passagem dele, porque de fato é isso, né? A gente viaja, se encontra ali, se identifica, e o cinema os filmes, pensando nos comerciais, eles não têm essa questão, né? Eles são produzidos para entretenimento, mas muitos deles trazem questões emergentes para nós, né? Discutirmos, pensarmos, para abordar em sala de aula.
e discutir também com os professores, né, na formação, por exemplo, formação continuada, na formação inicial? Eu fiquei pensando, né, ontem comecei a organizar algumas coisas, né, que talvez pudesse conversar hoje, e fico pensando, né, porque a minha relação com o cinema também aconteceu muito antes, né, como pessoa do que como profissional, né, e eu lembro que a primeira vez que eu fui ao cinema eu deveria ter uns 9 anos, e eu morava na cidade que eu nasci, também uma cidade pequena do interior, e o cinema e o teatro eram o mesmo espaço, era o Cine Neno. Então eu fui sozinha, né, porque a gente não tinha esse hábito, né, em família, de ir ao cinema, ir ao teatro, e eu pedi para minha mãe, quero ir era uma peça de teatro. E aí fiquei pensando, enquanto esse cinema existiu na cidade, quantas vezes eu fui depois, né, na adolescência, no início da adolescência, e o quanto os filmes eles ajudavam a trabalhar questões que em casa não eram conversadas. Então eu ia no cinema, depois com colegas, a gente assistia filmes e conversava, né? Lembro que quando surgiu a temática, né, da AIDS, a gente ia para o cinema, conversava, e em casa a gente não tinha esse diálogo. E o quanto foi importante depois, quando meu filho, adolescente, né, eu tinha que conversar temáticas com ele, e eu não sabia como falar determinados assuntos, e eu recorria também ao cinema. Eu fui mãe com 15 anos, e quando foi lançado Juno, o filme Juno, eu chamei, né, o meu filho, e a gente assistiu junto, e a gente se abraçava e chorava, e eu lembro que depois ele contava para os colegas e ninguém entendia. Eu achei aquele filme uma porcaria. Mas para ele, aquele filme fez muito sentido, porque era, de certa forma, a nossa relação, né? De mãe adolescente, de filho, de pais adolescentes, né? E depois daquele filme, muitos outros, né? Que fazem parte da nossa história. Hoje ele é advogado, ele é maravilhoso. E ele também é um apaixonado por cinema, por literatura. Então, às vezes, algumas coisas que a gente não consegue conversar, né, na própria família, enfim. E da mesma forma com os nossos estudantes, né? Então, o cinema é uma forma desse encontro, né, acontecer e da gente começar uma discussão. E eu também lembrei, Eliane, de um texto que eu li, que se chama O Divã do Pobre, do Guattari, que ele vai falar, né, que vamos ao cinema para suspender por um certo tempo os modos de comunicação habituais. O cinema é uma droga de baixo custo, sua ação inconsciente é profunda, talvez mais que qualquer meio de expressão, podem destruir estereótipos e nos abrir para o futuro. Então, eu lembrei desse texto, né, com a tua fala. Ai, que legal. Então, eu vou passar para a próxima e a gente vai discutindo. Como vocês pensam em relação às limitações do cinema, tanto limitações físicas, limitações de ir ao cinema, como limitações em relação a práticas escolares? Como vocês veem isso? Bom, limitações do cinema ou do acesso ao cinema? Como é que você está pensando isso, Rose? Das duas formas, em relação a práticas escolares e em relação ao acesso também. Primeiro, acho que é importante mesmo dizer isso, né? O quanto é grave um país que tem apenas 10% das suas cidades com cinemas, com salas de cinema, né? Ainda que a gente diga que não, mas temos os streamings, temos outras possibilidades de visualização,
é um impacto enorme, né? Que é o que a Janine estava contando também da ida dela quando criança, a Eliane. Acho que tem um lugar da nossa formação como seres humanos, né? Da nossa formação cultural, que é essa experiência de estar numa sala com mais 200 pessoas, suspendendo o efeito de realidade, né? Comprando uma ideia, embarcando nela, se transformando nela, né? Acho que é uma pena, acho que precisamos insistir em políticas públicas de volta de salas de cinema. Todos os seres humanos têm o direito de entrar numa sala de cinema ao menos uma vez, né? Devia estar lá na Declaração dos Direitos Humanos, experimentar, viver essa experiência algumas vezes. Então, isso é uma coisa bastante séria, né? A outra coisa grave é o impacto da política atual de desinvestimento público no cinema, né? O que eu quero dizer, assim, a população parece não considerar grave o fato de você ter uma Secretaria de Cultura que não está disposta a investir em cinema, porque em todos os países do mundo há apoio público para a produção do cinema local, para a produção do cinema nacional, porque tem algo do cinema que é como a literatura, né? Que é a cultura viva no objeto cultural, né? No produto cultural. É a cultura que se retroalimenta, que se articula, que dialoga, que produz novas realidades, né? Que fala de nós para nós, né? Se o cinema, o primeiro cinema falava do mundo para o mundo, o cinema nacional fala de nós para nós, o que é uma coisa muito interessante. Você se ver lá, se pensar lá, entender seu país, né? Entender sua cultura, os diferentes, falando da diversidade, né? Então, acho que é grave, muito sério, não termos um investimento significativo e importante em salas de cinema e na produção de cinema nacional. E, em relação à escola, assim, apesar de termos a lei, né, que obriga a exibição de filmes brasileiros na escola, elas ainda não estão efetivamente preparadas para receber essa experiência, para executar esse dispositivo da lei. Não estão preparadas, nem sei se é tecnologicamente, porque isso dava para resolver, né? Com um lençol na parede, um projetor e um computador. Hoje você exibe muita coisa, né? Uma caixa de som razoável também, porque o som é importante. É muito mais no sentido assim, o que eu devo exibir, né? O que é importante para as pessoas? O que do cinema nacional faz falta para a vida, para a compreensão da realidade brasileira, para a compreensão das pessoas em relação ao que é o país. Assim, a lei veio em boa hora e foi bem recebida, porque ela alerta para a necessidade de que esse objeto cultural precisa fazer parte da vida da escola, não somente no sentido dos conteúdos. É importante ele estar associado também aos conteúdos escolares, mas ele também precisa estar lá como objeto cultural, senão corre o risco dele só ser visto como instrumento de apoio ao conteúdo. E aí a gente perde um espaço e um ambiente dele que também são fundamentais para a escola. E a escola está tentando, mas ela tem a limitação do tempo, a limitação do espaço, a falta de diálogo interno, né, como tinha dito a Eliane, de valorização dessa prática, muitas vezes. Concordo com todas as suas colocações, Rosália, pensando, né, que nós perdemos muito nesses últimos 2, 3 anos. Os filmes brasileiros, esses últimos, eles são muito bons. Eu adoro, né? Adoro cinema. Até as séries, né, que a gente estão sendo produzidas também de uma qualidade, com assuntos muito relevantes.
E ali, quando você coloca a questão de trazer o cinema para a sala de aula, não só, né? Claro, a gente fala também a questão dos conteúdos, trabalhar, mas trazer como acesso à cultura, né? E a gente vê a necessidade de se ter isso na escola, porque a nossa população está muito pobre nesse sentido. As pessoas, né? Claro, não há um investimento, incentivo à cultura. Depois, nós vivemos num país com uma grande diferença, desigualdade social. Então, até esses dias estava olhando o jornal do meio-dia, e daí uma senhora de 40 anos feliz, porque ela ia pela primeira vez ao cinema. O Teatro São Pedro já com um projeto diferente, né, agora, mas então ela ia conseguir ir pela primeira vez assistir um filme ali. Veja o impacto que é isso para o sujeito, né? E a gente, como pais, como professores, também deve incentivar mais. Claro que, por exemplo, aqui Cerro Largo, teria o custo de se deslocar para outra cidade, tem o custo, né, de comprar o ingresso, que também, se a gente for olhar, não são acessíveis. Não são ingressos assim, os valores tão acessíveis. Parece que tudo dificulta esse acesso, né? Quando deveria haver um incentivo muito maior do governo, também pensando que isso pode, nós, na escola, incentivar os alunos a produzir, quando estavam se discutindo antes ali, deles produzir pequenos vídeos, né, com assuntos que chamam o interesse deles, a atenção. Então, nós precisamos avançar muito nisso. Por isso, acredito que a formação de professores é importante trazer essa questão dos filmes, não só para a questão conceitual, de conteúdos, tal, mas também para as questões da vida, né? Trazer essa inserção para a sala de aula. E a gente sabe que hoje, com a grade curricular, com todas essas modificações que teve por conta da BNCC, trabalhar com filmes é a coisa assim que vai ficando, vai ficando, vai ficando. Se der, a gente usa. Mas a importância do diálogo, talvez fazer os trabalhos interdisciplinares e tentar algo extra classe. Eu até mesmo agora aqui, ouvindo vocês, fiquei pensando de trazer as famílias para a escola quando a gente puder, né? Então, temos a principal limitação, eu vejo, é a falta de investimento do governo. Essa é o principal. Depois, na escola, temos várias também, mas que são, né, como professores, a gente sempre consegue dar um jeitinho, resolver, vai buscando meios de propiciar. Mas a principal, eu vejo hoje, é o governo. A falta de investimento na cultura, né, como se isso não fosse essencial para todos. Eu lembrei de um projeto de extensão que nós fizemos aqui no Instituto Federal, porque o campus, né, que é a cidade que eu resido e que eu trabalho, nós temos 3.000 habitantes, 5.000 habitantes com a população do interior. Então, é uma cidade muito pequena e dentro do Instituto nós temos a moradia estudantil. A Rose conhece bem, né, Rose? Na moradia estudantil temos aproximadamente 300 estudantes, né? Então eles residem dentro do campus, dentro da instituição, e nos finais de semana a cidade não dispõe de nenhum lugar, né, apropriado para que esses estudantes possam frequentar. Em um ano a gente fez um projeto de extensão que era aberto aos estudantes e à comunidade. Então, a gente selecionava alguns filmes, né, divulgávamos entre os estudantes, e era num domingo à tarde. Então, eles iam assistir, porque aqui no Instituto nós temos o Salão Azul, que é um espaço que acomoda aproximadamente 450 pessoas. Então, ele é uma imitação, né, de um cinema. A gente deixa ele escuro, né, e a gente levava pipoca para os estudantes, né, para a comunidade, enfim, que assistiu os filmes.
E a gente fez uma pesquisa, né, com essas pessoas que iam aos domingos assistir os filmes, e a gente percebeu que raros, talvez 2 ou 3, tinham ido em uma sala de cinema durante sua vida. Então, a gente está muito, muito, muito carente, né? E a maioria, então, nunca frequentou um cinema, nunca foi a um teatro, nunca foi a um museu. E a gente fez, porque também, né, sem recurso financeiro, a gente não consegue ir muito longe, né? Cada vez mais cortes, né? Em vez da gente estar investindo, a gente está cortando cada vez mais, né, os recursos. Então, a gente levou uma turma de estudantes quando foi lançado o filme Extraordinário no cinema em Santa Maria, que é 100 quilômetros aqui da nossa cidade. Então, levamos, né, em um ônibus do próprio instituto, uma turma de alunos, e foi a primeira vez que esses estudantes, né, entraram no cinema, e todos ficaram muito encantados e disseram que voltariam com certeza, né? Então, eles não frequentam porque eles estão longe, não é acessível. Outra oportunidade também, levamos alunos com deficiência que estudam aqui na instituição. Foi a primeira sessão de cinema que eles assistiram. E então, são coisas que a gente fica pensando, né? Essa formação cultural, ela está muito longe, né? As artes, em geral, elas estão muito longe. E o nosso papel, enquanto professores, né, é apresentar para esses estudantes, que também serão professores, né, aqui no nosso caso, para que eles desenvolvam esse gosto, porque a gente não gosta daquilo que a gente não conhece, né? A gente precisa conhecer para gostar. E eu lembro muito da professora Esther Grossi, que é uma querida, assim, ela é natural aqui de São Vicente do Sul, e todas as oportunidades que a gente conversa e que estuda junto com ela, os espaços, né, a casa dela, a casa que ela tem aqui em São Vicente, o Gempa, lá em Porto Alegre, ela tem réplica de obras de arte por todos esses espaços, né, e ela sempre fala, né, a gente precisa mostrar para que as pessoas, né, os estudantes, eles tenham interesse, eles só vão gostar de uma obra de arte, e pode ser, né, o cinema, a literatura, se eles conhecerem. Então, é um conjunto de coisas, né, que a gente fica pensando, né, e eu queria, não sei se, mas fiquei pensando também, né, o meu filho mais novo, hoje ele tem 7 anos, mas quando ele tinha 2 anos, ele foi diagnosticado com um transtorno do espectro do autismo, e foi um diagnóstico bem precoce, e acabou não se confirmando. Mas uma das coisas que eu pensei na época do diagnóstico, né, porque ele não estava desenvolvendo a fala, foi que a gente deveria sentar juntos, né, e assistir filmes e assistir desenhos, e o quanto o desenvolvimento da fala dele evoluiu a partir dessa conversa, né, e é mais ou menos o que a gente faz com um aluno também. A gente senta e a gente ensina a olhar, né? Porque muitas vezes a gente acaba levando um filme para a sala de aula e os alunos, eu não gosto, não tenho... Eles não conheciam, eles não sabiam olhar, né? Ou eles diziam, eu já assisti esse filme. Daí eu sempre falo, pensa, tenta assistir com o olhar agora de um futuro professor, né? Quando a gente vai estudando, quando a gente vai aprendendo outras coisas, o nosso olhar vai mudando também. Eu posso assistir 10 vezes um filme porque eu não sou a mesma, né? Eu já conheci outras coisas. Então, fico pensando assim, né? E o Fernando, meu filho, também é um apaixonado. A gente fazia, antes da pandemia, uma lista, né? De quantos filmes a gente já assistiu no cinema. E aí a lista dele, não sei, acho que parou em 20 e poucos filmes, né? Então é uma oportunidade que a gente tem não só
de ir no cinema, né, mas de conversar, de dialogar, de desenvolver várias coisas, né, esse olhar, enfim. Então, finalizamos nosso segundo episódio, parte 1. Na sequência teremos a parte 2. Acompanhe nosso canal, se inscreva, curta, compartilhe e para receber as notificações dos vídeos publicados no canal, ative o sininho. Até a parte 2.